Eu estou muito orgulhoso de ter aqui junto conosco o pessoal da Mão Geral. Participei, né, com esse pessoal que está aqui agora. E o Queiroz é o cara que lidera essa equipe aí. Queiroz, é tudo contigo aí. Quem puder colocar aí, não sei quem é, acho que a Paula vai colocar a apresentação. Conte para nós aí como é que foi a tua história, e essa é a grande o que a gente quer ouvir aqui para a comunidade, como foi o projeto de vocês. E eu tenho passarinhos no fundo aí, isso aí vai ser muito legal. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Queiroz. Queria primeiro trabalho aqui para o Grupo Mão Geral Egon, né? Eu queria agradecer primeiro o Maurício, o time Camunda, aí, pelo convite. Quero dizer que estou com mais 3 colegas aqui, a Luanda e a Samira, que são do time de negócios, e acho que eles vão trazer uma visão legal aí para vocês de como foi o processo. E a Paula, que é do nosso time de arquitetura, para também dar um fechamento de como é que a gente implementou isso, tá? Vou pedir desculpa para vocês aí, tive imprevisto no interior, minha internet resolveu me abandonar hoje de manhã, então estou aqui no 4G, qualquer coisa, eu vou tentar ser rápido aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada. Começou em meados de 2018, fazia mais ou menos um ano que a gente tinha replicado o nosso sistema operacional para operacionalizar uma nova seguradora em sociedade com outro grupo. E aí o nosso olhar ficou mais atento para os ciclos de desenvolvimento que estavam se tornando longos, né? A complexidade foi crescendo, e aí qualquer tipo de ajuste nos módulos que a gente tinha no sistema eram penosos, e a gente ainda estava trabalhando num modo em que o usuário não trabalhava de maneira proativa, vou chamar assim, né? Ele precisa, todas as atividades do sistema basicamente começavam com o usuário procurando alguma coisa por fazer. E isso acabava por criar vários processos manuais, né? Muita coisa sendo efetivada efetivamente fora do sistema, né? Sendo registrado fora do sistema, e gerando muito impacto. Isso parece pequeno, talvez, mas o impacto é brutal, especialmente quando você tem 2 operações rodando em paralelo, com vários produtos e ofertas que a gente tem para o cliente final, várias formas de relacionamento, pagamentos distintos, etc. Muitas conexões com parceiros. Enfim, se tornou um ambiente de alta complexidade, e isso não estava permitindo mais que os usuários tivessem domínio, vamos dizer assim, sobre as regras de negócio, porque você tem todos os ciclos, né, de testes, de desenvolvimento, etc. Se você não tiver uma documentação muito bem afinada, fica difícil depois você apurar como efetivamente estão rodando as regras que os usuários especificaram ou pediram, né? E aí a gente começou a buscar alternativa. A ideia era que a gente conseguisse, a gente fosse achar alguma coisa que servisse como um acelerador nesse ciclo de desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo conseguisse colocar o sistema orquestrando os processos de negócio e as integrações que ele precisava ter, colocando os usuários nesse modo proativo, né, alertando eles, empurrando o que era necessário fazer dentro de cada contexto. E talvez, quem sabe, e isso era uma coisa que a gente queria tentar provar, conseguisse colocar os usuários de negócio dentro dos times de desenvolvimento sem intermediários ou tradutores, porque a gente também foi percebendo que isso gerava um distanciamento e uma dificuldade da gente conseguir ter processos mais rápidos e até mesmo entendimento entre os times, né? A gente começou uma pesquisa com a Egon, que é nosso sócio, né? E tem uma operação global enorme. Eles têm todo tipo de solução. A gente avaliou algumas opções que já estavam em uso em algumas unidades, e eles também estavam em processo ainda inicial, tendo sucesso, mas em processo inicial. Porém, essas ferramentas, essas plataformas eram muito caras para a nossa realidade aqui no Brasil. Todas elas têm um arcabouço enorme, você tem que basicamente fazer o que a gente não queria aqui, que eram os projetos Big Bang, assim, né? Vamos orquestrar tudo, todos os processos de uma vez e mudar tudo. E aí a gente conheceu numa KiCon o pessoal do Camunda, iniciando uma conversa, e a gente decidiu que naquele ano iria fazer uma POC, depois de conversar bastante com eles, uma POC direto com o engenheiro da Camunda. E foi interessante, a gente colocou isso para o final do ano,
e a gente queria entender se realmente era fácil para fazer a implementação. E a gente marcou 4 dias com o engenheiro da Camunda, ele veio para o Brasil, a gente fez um trabalho prévio, né, obviamente, para montar o que a gente queria orquestrar, e nesses 4 dias a gente foi treinado e a gente colocou um negócio para funcionar, efetivamente. Claro que tem as limitações, era uma POC, mas a gente botou para rodar um pequeno processo, que na verdade depois até foi base para o primeiro time que a gente já vai falar logo mais. A gente também tirou muitas dúvidas na época sobre estar ou não com a versão Enterprise. A gente queria ter o suporte da Camunda nesse processo, e a gente viu que tinham ferramentas que seriam relevantes dentro não só dentro da versão Community, né, dentro da versão Enterprise. A gente, nessa época, eu tive participando de um meetup como esse para ver como é que era a opinião das pessoas que já estavam usando em São Paulo, e conheci o Maurício. Foi muito bacana na oportunidade, se eu não me engano era Nívio, o nome do rapaz que estava apresentando, e ele demonstrando como é que ele conseguiu agrupar o pessoal de negócio, inclusive. Se eu não me engano, ele nem era da área de tecnologia. E aí, sentei com o Maurício no dia seguinte, a gente começou a rascunhar como é que seria esse processo de implementação do Camunda dentro da Mongeral. A gente já tinha visto que tinha, então, simplicidade e velocidade, né, para poder fazer a implementação e o treinamento, e a gente iniciou aí uma jornada de separar squads, né, times, é a palavra da moda aí, com o pessoal de negócio e o pessoal de TI, e treinar esse pessoal junto, trabalhar dentro de um contexto específico para que eles pudessem montar aí um módulo, uma solução, um serviço, enfim, e que depois de pronto, né, com as interfaces definidas, isso começasse a formar um novo ecossistema para a companhia, dando mais flexibilidade para as mudanças do negócio, enfim. E a gente já tinha passado por uma outra experiência um tempo atrás, isso é importante dizer, onde foi feita uma tentativa de separar, né? Então a ideia era ter uma área que vai fazer levantamento e detalhamento de processo e uma outra que vai e a TI que vai depois pegar isso e implementar. Isso já não havia funcionado. Então a gente quis ir muito juntar nessa linha de juntar as pessoas, treiná-las juntas numa linguagem comum que elas pudessem entender. Então aproximar sim do lado da tecnologia. A gente entende que as pessoas precisam ter essa aproximação, inclusive, né? E foi assim que a gente fez. Então, em julho de 2019, acabou que a gente demorou até um pouco para engrenar, ter as aprovações para começar, vamos dizer assim, mas a gente montou o time de benefícios, que a Luanda está aí vai falar um pouco. Começamos com 3 usuários de negócio, então ela e mais 2 especialistas da área de benefícios, e mais 3 pessoas e meia, vou chamar assim, porque tinha uma pessoa part-time, mais de TI. E ainda um analista de dados que entrou com foco em montar modelos de machine learning para a gente já na largada conseguir embarcar inteligência dentro do processo, né, utilizando o histórico de dados que a gente já tinha na companhia, né? Então, com a ajuda do Maurício, a gente montou aí um processo com ondas. Então, a gente fazia uma semana de treinamento mais hands-on, deixava mais uma semana para o time refinar o que tinha aprendido. E aí voltava na outra semana para afinar e aparar qualquer aresta, poder ajudar. A gente fez algumas, se não me engano, 4 ondas dessa por time, né, Maurício? E foi assim, a gente ainda está amadurecendo esse modelo, estamos fazendo experimentos, vocês vão ouvir um pouco a Paula a respeito, mas a gente acredita que já tem umas boas vitórias para falar. O Maurício tem sido um grande parceiro para a gente, desde lá daquele meetup em São Paulo, tem ajudado a gente bastante em todos os times que a gente iniciou. A gente já está no 3º time agora. Ele tem vindo com a gente, né? E ele tem uma abordagem de não reter conhecimento, como ele fala, né? Então a ideia é colocar todo mundo para o jogo. Isso é bem importante para quem estiver pensando em iniciar essa jornada. O suporte também da Camunda, do time Camunda, com a versão Enterprise, tem sido fundamental. A gente são muito rápidos para agir e tem dado todo tipo de suporte para a gente. E é isso, gente. Assim, foi bem resumidamente o que a gente fez. Vou deixar para perguntas aí no final.
E passo agora a palavra para a Luanda e para a Samira, para elas darem um pouco da visão delas aí, de como foi vir do negócio ser jogado aí dentro do time de tecnologia para fazer implementações. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luanda e a Samira está por aqui, na telinha de vocês. Dá um oi aí, Samira. Bom, nós somos gerentes da área de operações da Mongeral e POs dessa nova iniciativa que utiliza o Camunda para automação dos processos dos quais a gente é gerente na área de operações. Então, eu fico responsável pelo squad de benefícios e a Samira pelo squad de análise de risco. E aí, falando um pouquinho do nosso time, né, é um time bastante semelhante, formado lá pelo nosso time dev. E aí tem o nosso time de testes, um arquiteto e nós como POs. E aí a nossa principal função aí é fazer com que esses times de TI deem liga com o nosso time de negócios. E aí um gol legal nosso foi conseguir que a área de negócios consiga entender de feature, capability, API, a Red Bytes, falar todo esse tecniquez, né, que vocês curtem, e conseguir com que a área de negócio, com que a área de TI entenda um pouquinho do negócio, né? A gente já tem uma realidade que os nossos próprios devs conseguem opinar sobre as questões de negócios, e é muito legal ver esse caminho aí com esse rendimento, né? Né, Sami? E uma outra coisa, um outro ponto também que é importante ressaltar é que os squads conseguem, né, transpor o processo desenhado na mente de quem está da área de negócio, né, no caso da gente que é da área de negócio, para uma ferramenta com regras bem claras e bem definidas, né? Aí vem aí o Camunda para nos ajudar a orquestrar isso tudo, num lugar só, né? É legal também ressaltar que o time de dev fica responsável pelas integrações, mas o time de negócio tem a responsabilidade das regras, de deixar as regras mais de forma clara possível para que todos os usuários, né, possam trabalhar. Isso traz uma velocidade enorme para a companhia, em termos de desenvolvimento de projetos, de produtos, porque dá liberdade para a área de negócios alterar a regra a qualquer momento, né? Se a gente observar que uma regra não está funcionando da forma que era esperada, é muito fácil para a gente estar alterando essa regra, né? Sem precisar ficar fazendo o levantamento de requisitos, todo aquilo que a gente já conhece de um processo mais lento, né? E isso hoje é um grande diferencial para a MAG, porque a gente está vivendo um cenário de pandemia aí, né? E a área de seguros, ela precisa estar se inovando, se reinventando a todo momento para conseguir manter a sua arrecadação, né? Manter as suas vendas, manter a área comercial bem estruturada e poder atender todas as necessidades dos nossos clientes. Imagina se a gente não estivesse trabalhando dessa forma, né? Como é que a gente estaria aí junto com a área comercial? Eles iam estar, né, nos bombardeando aí, né, Alanda? Verdade. Concordo. Acho que a gente ganhou bastante agilidade nesse relacionamento com a TI. E acho que não é só isso. Acho que a gente ganhou também a chance da gente experimentar novos processos, né? Até testar os nossos processos em produção. Como o time de UX gosta de falar, testar a tal da fricção do processo. Eu trouxe aqui vou dividir com vocês uns números do processo que a gente desenhou. A gente tem dois processos muito semelhantes. Eu nomeei aqui como processo A e processo B, em que os produtos são diferentes, tá? Mas o processo é muito, muito parecido. E aí a gente testou para o produto B e vocês vão ver que a gente saiu aqui de um processo com muitos status
e fomos aqui para um processo que deu super liga, que a gente sai de um cenário que a gente começa num dia 19 de um determinado mês e termina no mês seguinte, para um processo que a gente consegue fechar aqui em 1 hora. Então, para esse processo, esse produto, a gente teve sucesso. Para o processo A, a gente ainda está caminhando, testando e modelando novas abordagens. A gente já teve algum ganho, mas ainda não tem números satisfatórios, né? Eu acho que a gente ainda está batalhando aqui para que, para o nosso processo A, isso tenha um número um número melhor para a gente apresentar e um processo mais redondo. Né, Sami? Isso. Mas tem um ponto legal aí, disso tudo que a Luanda falou, é que a gente ganhou, a gente tem a possibilidade de identificar os gargalos no processo, né? Usando o monitoramento via Optimize. Acho que hoje a gente consegue ter uma visão gerencial de todo o processo, porque temos dados on time de tudo. E a gente sabe que se tiver algum ponto em vermelho, alguma coisa pipocando lá, né, no mapa lá de calor, é porque tem um gargalo. E para isso a gente precisa chamar os bombeiros aí para ajudar a pensar numa solução, né? E um desses bombeiros está até aí que vai falar com a gente agora, que é a Paula, né? Né, Paula? Pois é, adorei essa transição, gente. Muito bom. Viu? A gente treinou. Viu? Treinamos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? A apresentação? Sim, estamos vendo. Sim. Então, gente, meu nome é Paula, eu sou arquiteta de soluções aqui na Mag Seguros e complementando aí tudo isso que o pessoal já falou, eu vou detalhar mais tecnicamente como é que a gente organizou e implantou o Camunda na Mongeral. A primeira avaliação que a gente fez, depois de escolher o Camunda como ferramenta, é de como é que ele ia se encaixar no nosso ecossistema atual. A gente trabalha hoje quase 100% com as tecnologias da Microsoft e o nosso back-end é praticamente todo em .NET. E aí, gente, .NET desde o ASP.NET mais antigão lá, até as Azure Functions do .NET Core, que a gente tem usado bastante como uma alternativa serverless. E aí, por conta dessas nossas características, a gente decidiu implantar o motor do Camunda como uma ferramenta, sem customização nenhuma interna de código. Isso foi uma preocupação inicial nossa, né? Garantir que esse uso externo via API ia funcionar legal e que essas nossas chamadas de dentro dos processos iam conseguir se comunicar com as outras soluções internas, que tudo ia fluir normalmente. E aí é isso que a gente tem hoje, tá? Em produção. Uma integração externa, 100% via API do Camunda, com as interações de dentro do processo para fora, via external tasks, sem customização interna. Além disso, a gente optou por instalar as instâncias do Camunda na nuvem, junto com as nossas functions dos nossos grupos de recurso do Azure. Isso aí ajudou a gente a reduzir custo e latência. Deixa eu mostrar aqui para vocês, mais no detalhe, como é que ficou a nossa solução. Eu dei uma ampliada aí no nosso diagrama de componentes, tá feinho, mas eu acho que está dando para ler. Deixa eu dar uma explicada aqui. Essas caixinhas rosa à direita são as instalações propriamente ditas do Camunda e do Optimize. Essas instalações foram feitas a partir da Docker Image original do Camunda, sem grandes customizações, tá, gente? Só alteração de configuração de banco, de conexão e tal. E aí, para quem conhece os tipos de recurso do Azure, essas aí são duas app services que rodam em cima do único service plan Linux e foram criadas a partir das imagens Docker que ficam guardadas lá no nosso Docker Registry. Só para quem tem aí uma vontade de instalar o Camunda no Azure. Nesse mesmo grupo de recursos aí do lado, a gente tem um conjunto de Azure Functions. Para quem usa AWS é o Lambda, que para usar o nome bonito é uma camada serverless de microserviços. Ou então, né, são pedacinhos de código na nuvem que vem muito bem a calhar com essa nossa arquitetura aí.
principalmente para comunicar os processos do Camunda com o mundo exterior. Por exemplo, o nosso worker, que é quem lê os tópicos das external tasks dos processos do Camunda, é uma Azure Function. A gente tem uma arquitetura fortemente voltada para evento. Então, cada solução tem o seu Service Bus, que é esse serviço de fila do Azure. E esse Service Bus é responsável por fazer a informação transitar de uma camada para outra. Por último, essa camada de functions também conversa com a nossa aplicação de tarefas operacionais e com o nosso barramento de OpenAPI. Então, esses aí que vocês estão vendo no slide são todos os componentes que formam hoje a nossa solução em produção de uma instalação de Camunda. Todos estão na nuvem, componentizados e transitando informação via evento. Voltando aqui para essa caixinha rosa do Camunda, eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei duas opções de banco de dados. São duas opções, claro, né? Ninguém vai instalar uma instância do Camunda com dois bancos, mas eu acho aqui um ponto legal de entrar no detalhe e explicar por quê. Então, deixa eu explicar aqui para vocês por quê. Uma decisão outra que a gente tomou pelas características da nossa arquitetura e também seguindo a orientação do próprio time da Camunda, foi implantar uma instância de BPMS para cada solução do nosso ecossistema. A gente fez isso pensando bastante nessas três primeiras características que eu separei aí no slide. Cada time nosso de desenvolvimento, que a Samira e a Luanda apresentaram aí, é responsável por uma ou por mais soluções, incluindo custo, momento de publicação, ciclo de vida, entrega de sprint e tal. Por isso fez muito sentido para a gente não criar um único camundão, né, para a empresa inteira, e sim ter várias instâncias menores de Camunda. E aí, nota aqui que eu falei da solução, tá? Não de microserviço, não é um microserviço só, é uma solução. Uma solução, por exemplo, de faturamento, ela contém dezenas de microserviços dentro, e é só uma instância de Camunda. E aí, como efeito colateral positivo, a gente teve esse último tópico que eu coloquei aí, que é a possibilidade de configuração e personalização voltada para cada necessidade. E aí, isso provou ser bastante bacana, vou mostrar para vocês aqui por quê. Esse aqui é um breve resumo do que a gente tem hoje, tá? Dentro da MAG, com processos executando alguns em produção e alguns finalmente para começar a produção. Não vou entrar muito no detalhe aqui de cada solução, mas repara numa coisa, principalmente nesses termos que eu coloquei em negrito aí. Os focos de atuação, os objetivos de cada solução e até o perfil dos times são desses três processos são bastante diferentes, o que a gente queria atingir. Né? Enquanto esses três macroprocessos foram tomando corpo, a gente rapidamente acabou percebendo que deixar uma instância do Camunda 100% adequada para uma dessas soluções não seria deixar ela adequada para as outras duas soluções. Então, se a gente tivesse feito uma instância grande, pensando naquele BPMS antigão, né, de uma coisa grande, única, seria bastante difícil deixar de acordo para todas elas, tratar tudo igual. Aí eu completei aqui com uns exemplos, por exemplo, de diferenças entre um e o outro, tá vendo? Tem diferença aí desde qual foi o banco de dados que a gente escolheu usar até o skill dos times. Enquanto no primeiro processo a gente precisa de log, de todo o histórico, de todas as variáveis do processo em real time, no segundo a gente removeu esse detalhamento por completo, porque o resultado do processamento é síncrono e todo milissegundo estava contando. Para um processo 100% automático, que nem é o terceiro, que é a orquestração de microserviços, a gente pode pensar no meio termo, focar mais na execução das external tasks, ver como é que essa resiliência funciona. Então, essas configurações aí, quando vocês estiverem montando a solução, é muito importante de parar para pensar e para analisar cada um dos seus casos. Tá? E aí, por último, eu deixei para vocês aí uma listinha de reflexões, porque eu imagino que tem muita gente aí escolhendo qual é a ferramenta que vai usar, se vai usar Camunda, se vai usar Community, Enterprise. Eu queria deixar no ar aí para vocês algumas reflexões que a gente fez durante esses 2 anos aí de contato com a ferramenta. A primeira é aquela questão polêmica, né, entre os desenvolvedores e o BPMS. Particularmente, nos 3 times que a gente formou até agora, o Camunda não reduziu o trabalho dos devs. E aí vocês podem ver aí, porque
tá escutando aí, alguns deles estão escutando e eles podem dar a opinião deles diretamente até. Mas tem a diferença fundamental aí entre o processo tradicional e esse agora. O código formatado no formato de um processo, ele joga a luz, ele tem um foco muito grande na lógica, no que o cara pensou, no que ele quis entregar. E não necessariamente para o que ele digitou, se ele é um especialista em achar a biblioteca inovadora no Stack Overflow, é diferente. E eu considero essa mudança de foco, apenas de foco, bastante importante, porque é um foco no valor do que você está entregando de verdade. Essa visualização do processo, até que a Samira comentou aí, a transparência no acompanhamento do desenvolvimento, também são características que aceleram pra caramba as nossas entregas. Semana passada mesmo, um PO aí desse terceiro time mostrou um processo para um stakeholder, que aí esse stakeholder viu uma falha numa automação do microserviço no desenho. Isso foi alterado aí em questão de horas. Nunca, né, gente, que a gente já conseguiu alcançar isso num processo de desenvolvimento tradicional. Depois disso, o segundo ponto aí, a segunda reflexão, é para quem está na dúvida nesse momento entre a versão Community e a Enterprise. A ferramenta open source, é bem bacana, a gente fez diversos testes aí, até nessa POC, nesse início, quando a gente começou. A gente não viu como um impedimento começar dessa forma, né? Principalmente nesses tempos de orçamento de pandemia aí, mas está com o Enterprise liberado para casos projetos do Covid, né? Mas tem alguns detalhes aí que você vai sentir falta. Além do histórico do processo no cockpit, que aí é uma parada que eu tenho certeza que no dia que vocês usarem, vocês vão sentir falta, e do Optimize, claro, tem esse segundo tópico que eu coloquei aí, que até o Queiroz já comentou. O suporte do Camunda é bem bacana. Eles são muito objetivos, respondem o que você está perguntando, não tentam te enrolar, sabe aquele negócio de... você faz uma pergunta, o cara quer ganhar tempo, te pede o dump da máquina, então não tem disso. E até hoje foi muito útil, foi uma ajuda muito legal mesmo. Desde a configuração das máquinas, da infra, como que a gente montava aquela solução, alguns configs que não são tão intuitivos de você saber qual é o valor certo, até uma sessão de detalhamento que a gente fez aí com o Lucas, que vai falar aí, está aqui com a gente hoje, que a gente mostrou para ele o nosso processo todo e ele foi batendo passo a passo do que estava legal, do que não estava, do que era melhor prática, o que a gente podia melhorar. Principalmente para quem está automatizando um processo crítico da empresa, né, como é o nosso caso, vocês viram aí que a gente não está colocando processos satélite, a gente está colocando os processos críticos da companhia passando via Camunda, esse suporte ele pode dar uma segurança e uma confiança bem grande, né? E aí, assim, é o tipo de coisa que a gente só sabe se funciona depois que a gente compra, a gente usa. Então, eu achei legal colocar aqui. O terceiro ponto é exatamente para todo mundo que estiver entrando nesse mundo gastar tempo com o que a gente conversou até agora, essa etapa de pré-desenvolvimento. Cada caso é um caso, cada empresa tem as suas necessidades, então, assim, gasta tempo com a arquitetura, com a solução que você vai dar, com a solução que atende o que você quer resolver, quais partes da ferramenta que você mais precisa. Os caras estão lançando aí o Camunda Cloud com o Zib, eu já fiz minha conta lá para testar, parece ser bem bacana para executar os processos sem uma infra própria. Tem também o Camunda Run, que o Renko colocou lá no início, que é uma versão empacotada do Camunda. Muito possivelmente a gente iria usar ela se a gente estivesse fazendo as nossas esteiras, as nossas publicações hoje. Enfim, esse estudo prévio é muito importante, até para você decidir se você precisa mesmo do Camunda e qual é a melhor opção. E aí, por último aí, esse tópico é só um alerta, tá, gente? Para quem está colocando agora o primeiro processo em produção. Pelo amor de Deus, não esqueçam de matar os usuários de teste, principalmente o demo que todo mundo aí que já fez um teste na máquina já conhece, nos ambientes de produção, tá? Eles são criados em todas as distribuições do Camunda, na Docker, no Zip, tanto faz. Então, fiquem de olho e deixem o time de segurança de vocês orgulhosos, beleza? É isso aí, para quem quiser ampliar a conversa, tá aí meu e-mail, meu LinkedIn, pode me procurar lá, eu sou apaixonada por esses assuntos, se me deixar eu fico falando aqui um tempão. Valeu, pessoal.